Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias no texto proposto pela nossa liderança, Mateus 6:33. Glórias a Deus. Mateus 6:33. Enquanto você abre aí, eu quero dizer o seguinte: enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós, amém? Enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas, amém? O problema é que muitas vezes nós ficamos preocupados com o que é a parte de Deus e esquecemos de fazer o que nos cabe, amém? Moisés olha para um lado, Faraó e seu exército. Moisés olha para o outro, o mar vermelho. Aquele povo todo alvoroçado, Moisés clama a Deus. Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estenda o teu cajado sobre as águas. Em outras palavras, faz o que você tem que fazer, que o que eu tenho que fazer, eu faço na hora certa. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vou ler mais uma vez. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Aleluias. Fica ligado, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Apesar de toda a Bíblia apontar para Cristo, apesar de toda a Bíblia ser cristocêntrica, apenas 4 livros, conhecidos como Evangelhos, narram a história mais detalhada de Jesus Cristo, o homem. Dentre esses 4 evangelhos está o Evangelho de Mateus, o qual nós lemos. E neste Evangelho de Mateus, o qual nós lemos, Levi, ou Mateus, o seu escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem seu público-alvo os judeus, e ele tem como direcionamento do Espírito Santo mostrar para os judeus que realmente Jesus era o Messias que as Escrituras diziam que havia vir salvar, aleluia, a humanidade. Tanto é que o Evangelho de Mateus começa pela genealogia de Jesus. E diferente de Lucas, que foi um evangelho escrito para os gregos, que Lucas começa de Jesus e vai voltando até chegar em Adão para mostrar que a salvação, a redenção é para toda a terra. Mateus, como escreve para os judeus, ele começa de Abraão, que é de onde Deus formou a nação de Israel, e vai até Jesus. E Mateus começa a mostrar provas bíblicas irrefutáveis que Jesus realmente era o Salvador, que eles haviam há muitos anos esperando. Tanto é que você vai lendo o Evangelho de Mateus, e por muitas vezes você vai ler a expressão para que se cumprisse as Escrituras. Você vai lendo mais um pouco e diz para que se cumprisse as Escrituras, mostrando de forma irrefutável que realmente Jesus era o Salvador que eles esperavam tanto. Dentro do Evangelho de Mateus está o sermão mais conhecido da história, intitulado como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Esse sermão é muito importante, porque dentre tantas as coisas que Jesus ensina ali para a nossa vida, ele usa algumas expressões chaves para nós entendermos o Evangelho da Graça.
Expressões essas tais como: ouviste o que foi dito, ou seja, lei. Eu, porém, vos digo, ou seja, graça. Sinalizando claramente, pastor David, que um novo tempo havia chegado. Um novo tempo havia chegado. Aleluias, glórias a Deus. E nesses ensinamentos do Sermão do Monte está o texto que nós lemos, Mateus 6,33. E eu quero aqui com vocês pontuar algumas lições deste versículo. A primeira lição que eu quero pontuar com vocês aqui deste versículo é a primeira palavra do versículo, onde o texto vai dizer: mas busquem. Outras versões vão dizer: buscai. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. O reino de Deus, pastor Domingos, tem que ser buscado. O reino de Deus é simbolizado na Bíblia também como aquele rio da visão de Ezequiel. Não era o rio que invadia a vida de Ezequiel, como nós vemos aí nessas chuvas, aonde formam verdadeiros rios nas ruas e invadem as casas. Pelo contrário, Ezequiel que caminhava e entrava dentro do rio. O reino de Deus é algo para ser buscado. E hoje eu me preocupo com uma teologia que tem crescido muito nas redes sociais e ganhado força no meio evangélico, onde as pessoas pensam que a salvação é unilateral. O que é isso, pregador? Muitas pessoas pensam que Jesus fez tudo e faz tudo e nós não precisamos fazer nada. Mas se assim fora, versículos como esse não caberia dentro dessa teologia, porque ali quem vai buscar é eu e você. Quem tem que buscar é eu e você. Quando você lê a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele vai falar para nós: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que resistir é eu, quem tem que resistir é você. Quando você vai ver ensinamentos de Jesus falando assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É nós que temos que seguir. O reino de Deus é algo para ser buscado, é algo que nós temos que ir atrás, precisa de disposição, aleluias, precisa de uma ação. E eu tenho tido forte no meu coração nesses últimos dias, irmão Vinícius, que a fé é muito mais ação do que só crença. Tiago diz isso. Tiago diz o seguinte: tu dizes que tem fé, mas a fé sem obras é morta. Até os demônios creem e estremecem. Mas o apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Aleluias. A fé, irmãos, ela tem que ser evidenciada pelas nossas ações. Aleluias. A fé tem que ser evidenciada pelo nosso caminhar, pelo nosso falar. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes Deus manda fazer algo, mas como nós ficamos parados, ficamos na inércia, as coisas não acontecem. Veja só o que Deus fala para o profeta Elias. Deus diz para o profeta Elias: manda falar para Acabe que vai chover. O que o profeta Elias fez? Dobrou os joelhos. Quando você vai estudar a fundo o texto, ele ficou na mesma posição que as mulheres do povo de Israel ficavam quando ia dar à luz. Ou seja, ele escutou aquela palavra, em oração ele começou a gerar aquilo que ainda não via. O céu estava limpo, e ele orou, mandou o seu moço olhar no céu, e não havia nenhuma nuvem. Por que ele orou? Sendo que Deus já tinha mandado falar que ia chover. Porque o reino de Deus precisa ser buscado. Os milagres de Deus para acontecer precisa ter ação. Se aqueles 4 homens não pegam aquele amigo e levam lá, provavelmente aquele homem ia ficar paralítico o resto da vida.
O reino de Deus tem que ser buscado. Às vezes a gente pensa, por que não tem milagres? Às vezes a gente pensa, por que não tem cura? Às vezes a gente pensa, por que não vemos mais o cego enxergar? Por quê? Porque o reino de Deus precisa ser buscado, precisa de ação, precisa de disposição. Leia a biografia desses homens que foram grandemente usados. Eram homens que se doavam completamente, aleluias, para o reino de Deus. E Elias ora uma vez e não acontece nada. E Elias ora duas vezes e não acontece nada. E ele ora a terceira, e ele ora a quarta, e ele ora a quinta vez, ele ora a sexta vez, e na sétima vez o moço disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E ele disse: Acabe, aparelha o seu carro e desce, porque muita chuva vai cair nessa terra. Aleluias, glórias a Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus tem a promessa, mas não tem a ação da minha parte, não tem a ação da sua parte, e essa promessa acaba que não acontece. Deus tinha uma promessa para aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram do Egito. Eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou levar para vocês para uma terra fértil, vocês vão prosperar lá, vocês vão me adorar lá. Mas apenas 2 homens, de 20 anos acima, entraram naquela terra. Só aqueles que creram e mostraram a sua fé, através da sua ação. Aleluias! Nós não podemos ser movidos pelo aquilo que vemos. Aqueles 10 espias chegaram ali e começaram a ver só o problema. Tem gigante, as cidades são fortificadas, aqueles povos vão nos devorar, e isso e aquilo. Mas Josué e Caleb não, eles não estavam nem preocupados com aquilo ali, eles estavam firmados na promessa de Deus. E eles disseram: Deus nos deu a terra, vamos entrar e tomar posse. Aleluias. E muitas vezes nós queremos ver o reino de Deus na nossa vida, mas nós não queremos buscar. A palavra dom é presente. Presente. Presente você não paga por ele. Presente é presente. Mas no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina: buscai com zelo os melhores dons. Dom é presente, irmão? É presente, mas tem que ser buscado. Tem que ser buscado. Eu não acredito nessa questão pagar preço, porque que preço? Nós não temos condição de pagar preço pelo um dom, mas nós temos condição de buscar. Aleluias. Que dinheiro que vale um dom de cura? Que dinheiro que paga um dom de maravilha? Que dinheiro que paga um dom de palavra do conhecimento? O rei inimigo tramava os seus planos contra Israel. A palavra de conhecimento ia lá no profeta, lá no quartinho dele, e o profeta falava para o rei de Israel: ó, guarda de passar por tal lugar. E o rei ficava sem entender: o que é isso? Por muitas vezes até o rei fica indignado, falar assim: tem alguém aqui que está vazando informação para o povo de Israel? Alguém disse: não, meu senhor, é porque todo o plano que você faz aqui, Deus vai lá e revela para o servo dele lá. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que parar, pastor David, de querer viver por vista. O profeta Eliseu olhou aquele grande exército, nem preocupar ficou. Visão espiritual, fé. O seu moço já ficou tremendo. Fica tranquilo. Senhor, abre os olhos desse teu servo. E ele começa a enxergar carros de fogo. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. O problema é, irmãos, que a gente fica preocupado com a fatura do cartão. A gente perde o sono porque não consegue a reforma da casa. A gente rói as unhas
porque não consegue fechar aquele negócio. Nós ficamos ansiosos porque não conseguimos fazer aquela viagem. Nós ficamos com a pressão alta, pensando como que vai pagar a fatura do carro que tem para pagar o boleto. Aleluias. Mas muitas vezes nós não perdemos o sono por almas. E Deus manda te dizer: cuida das coisas do reino, que Deus cuida das suas coisas. Busque o reino, tenha ação, saia dessa inércia, saia dessa indiferença. O Espírito Santo veio aqui nessa noite para nos sacudir. Aleluias. Levanta-te, desperta tu que dormes, busca o reino. Aleluias, busca o reino. Quer poder? Busca o reino. Quer provisão? Busca o reino. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Essa é a primeira lição deste versículo. Buscai. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Salvação, irmão, não é ausência de esforço. Salvação é ausência de mérito. O reino de Deus, irmãos, custa tudo. A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado a um homem que achou um tesouro no campo, e ele foi lá, vendeu tudo que tinha e possuiu aquele tesouro. Aleluias. É guerra, é guerra. Gálatas 5 fala sobre isso. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra. É guerra. O espírito te diz: levanta uma campanha de jejum. A carne te diz: vamos comer um bom café da manhã. O espírito te diz: ora mais. A carne te diz: Netflix. O espírito te diz: busca mais, visita aquela pessoa. A carne te diz: vai descansar, você só tem um domingo para ficar em casa. É guerra, irmãos. O reino de Deus precisa ser buscado. A Bíblia diz que nós temos que deixar de lado o pecado e os embaraços. Muitas vezes a gente vigia para não pecar, mas está todo embaraçado. Tem coisa, irmãos, que não é pecado, mas é embaraço. Aqueles nadador profissional, eles arrancam todo o pelo do corpo para nada fazer atrito na água para atrapalhar eles. E às vezes a gente quer correr a nossa caminhada cristã, a nossa corrida cristã, embaraçado com preocupação, embaraçado com ansiedade, embaraçado com entretenimento, embaraçado com as coisas da vida e muitas vezes embaraçado com o pecado. É melhor arrancar o olho do que ficar pecando. É melhor pegar o celular e quebrar esse negócio do que ficar vendo o que não presta. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Buscai. Precisa ter ação. Aleluias. Segundo lugar, segunda lição deste texto. O texto vai começar: buscai em primeiro lugar. Meus irmãos, se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, nem adianta nós querer deixar Ele em outro lugar. Ou é tudo ou é nada. Quando a gente vai ler a Bíblia, irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia vai dizer o seguinte: que nem o meu pai, nem a minha mãe, nem a minha esposa, nem os meus filhos, nem os meus irmãos, nem as minhas irmãs, nem mesmo a minha própria vida pode estar em primeiro lugar, mas Jesus, senão nós não somos dignos de entrar no reino dos céus. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Tem que ser o primeiro lugar, irmãos. Tem que ser o primeiro lugar. E aqui eu faço para vocês as perguntas que o Espírito Santo fez para mim. Com que nós gastamos as primícias do nosso dia? Como nós gastamos como nós investimos os primeiros minutos, as primeiras horas do nosso dia? Glórias a Deus. Um grande homem de Deus,
por nome de John Bunyan, disse a seguinte frase: aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Se eu perguntar para cada um aqui, se você perguntar para mim, o que é mais importante na sua vida? Com a nossa boca nós vamos falar Deus, Jesus. E com as nossas atitudes? Por isso, irmãos, o reino de Deus precisa ser buscado. Por isso é guerra. Todo dia meu celular desperta 5h30 da manhã. Eu entro no serviço 8 horas. E eu deito com o pensamento: amanhã eu vou fazer um bom devocional. E o celular desperta, muitas vezes eu vou lá, desligo e durmo. Por quê? Porque é guerra. É guerra, irmão, tem que ser buscado. A Bíblia não, melhor dizendo, um outro grande homem de Deus disse o seguinte sobre oração: oração se resume na seguinte atitude: marque um horário, marque um lugar e esteja lá, independente do que aconteça. Se eu não me engano, foi Leonard Ravenhild que falou isso. Marque um horário, marque um lugar e compareça lá, aconteça o que acontecer. Quando nós temos aquela viagem dos sonhos, a gente, além de não ir atrasado, às vezes nem dorme, né? Quando a gente tem aquela pescaria que você pensa assim: ah, hoje eu vou pegar mesmo, às vezes nem dorme. Quando a gente tem aquela entrevista de emprego dos nossos sonhos, quando a gente tem que acordar para fazer o teste para tirar a carteira, quando a gente tem qualquer coisa que nós achamos importante, as nossas atitudes são de acordo com o grau de importância, com aquilo que nós damos. Agora, às vezes a gente fala: amamos Deus, Deus é prioridade, primeiro lugar. Mas muitas vezes, eu falo por mim mesmo, no final do dia, se restar um tempinho, a gente dá uma folheada na Bíblia. No final do dia, se restar um pouquinho de energia, a gente tira uns minutos de oração. Desse jeito, irmãos, nós vamos ser a única geração da história que não viveu grandes milagres. Desse jeito nós vamos ser a única geração da história da igreja e da Bíblia que não viveu grandes maravilhas. Até os séculos passados, irmãos, tinha Davi Miranda, que o povo ia lá na igreja lá e abandonava as cadeiras de roda. Até as gerações passadas tinha John Wesley, George Miller e tantos outros. Mas a época de Paulo passou, a época de Pedro passou, a época de Tiago passou. Agora é nossa vez, irmãos. Agora é nossa vez. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude a desprender dessas coisas aqui. Ter atitude para buscar. E em primeiro lugar, quem é esposa aqui sabe. Quando o marido, a esposa está conversando com o marido, mas fica dividido ali, né, distraído, conversando com a esposa e mexendo no celular, ou conversando com a esposa assistindo televisão, ou conversando com a esposa e fazendo alguma coisa, a esposa dá o grito, né? Olha aqui para mim, desliga esse celular um pouquinho aí. Ou será que é só minha esposa que faz isso? Estou falando com você, tem jeito de você parar um pouquinho? Aleluias? É assim ou não é? E nós, irmãos, como noiva de Cristo, será quando que nós vamos desligar um pouquinho de toda essa barulheira do mundo para focar em Deus? Aleluias? Essa é a segunda lição deste versículo. Buscar em primeiro lugar. Aleluias? Se não for, irmãos, se ele não for o primeiro lugar,
nada feito. Terceira lição, a Bíblia vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o seu reino. Nós, irmãos, aqui no Brasil, no século 21, não temos uma boa compreensão sobre o que é isso aqui, buscar o reino, porque nós vivemos aqui no Brasil uma democracia, pelo menos no papel é isso, e você vê que aqui o presidente fala uma coisa, o STF fala outra coisa, aí o governador vai lá e fala outra coisa, aí para não ficar bom, o prefeito vai lá e fala outra coisa, aí para acabar de bagunçar tudo, o povo na maioria das vezes faz o que quer. Então, nós não entendemos muito sobre reino, mas naquela época, irmão Sebastião, ai de uma pessoa, se Herodes dissesse: pega esse papel, vai lá na Boa Vista, entrega para fulano de tal, espera ele assinar e traz aqui de volta para mim. Se a pessoa fala assim: eu vou até lá, mas eu não vou esperar assinar não. O pescocinho enrolava na hora. Lá não tinha esse negócio não. Era obediência ou morte. E espiritualmente é desse jeito, irmãos. Ou nós obedecemos em tudo, ou nós estamos desqualificados. Hoje, a pessoa fala assim: eu sou cristão, eu sou servo de Deus. A gente vê isso com todo respeito e com todo amor no coração. Mas a gente vê a pessoa lá na internet: eu sou homossexual e sou cristão. Meu irmão, não existe isso. Não vai nessa não, irmãos. Não vai nessa não. Eu sou mulher, gosto de mulher e sou cristã. Eu sou cristão, mas sou devoto de santo fulano de tal. Meus irmãos, meia obediência é igual desobediência. Meia obediência é igual desobediência. Josué, talvez 4.000 anos atrás, não sei, ele já disse: decide, ou vocês vão servir os deuses dos seus pais, ou vão servir ao Deus vivo. Uma coisa ou outra. Aleluias. Elias diz: ou Baal ou Deus. Jesus, através de João, diz: ou frio ou quente, morno Deus vomita. Meia obediência é igual a nada. Meia obediência é igual a nada. Integridade é o que nós temos que ter. Integridade. Deus diz para Saul: vai lá, aniquila tudo. Não é para deixar nada. Saul vai lá, aniquila aquilo que ele acha bom e pega aquilo que ele acha bom. É para sacrificar para Deus. Deus fala assim, através do profeta Samuel: hoje Deus teria confirmado seu trono, mas porque você desobedeceu, eu vou levantar outra pessoa segundo o meu coração. Uma das maiores mentiras, eu acompanho muitas coisas pela internet, quando alguém coloca uma pregação lá, alguma postagem, eu gosto de ler os comentários. Uma mentira que tem levado milhares de pessoas ao inferno é o seguinte: Deus me aceita do jeito que eu sou. Isso é mentira, irmãos. Deus não aceita ninguém do jeito que é. Nicodemos era um camarada à luz dos homens top. Top. Jesus falou para ele assim: é necessário nascer de novo, da água, que simboliza a palavra, e do Espírito. Talvez, irmãos, não tem ninguém de nós aqui como Nicodemos, mas Jesus falou para ele: tem que nascer de novo. Se Deus aceitasse alguém do jeito que é, Jesus não precisaria vir. Se Deus aceitasse alguém do jeito que é, ninguém ia para o inferno. Agora eu termino essa pregação
com a quarta parte do texto: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você está pensando, mas irmão Emanuel, se meia obediência é igual desobediência, e eu não consigo obedecer a Deus na sua totalidade, então eu estou enrolado. Mas Deus é perfeito. Ele fala: buscai o reino de Deus, ou seja, Deus manda e eu obedeço. E a sua justiça, o que é isso? A justiça de Deus se chama Jesus. Quando eu erro, quando eu peco, quando Deus fala, pisa aqui, e eu quero pisar aqui, mas eu piso aqui fora, aí eu clamo a justiça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa por mais uma vez fazer do meu jeito. Me perdoa, Senhor, eu não queria ter falado aquilo para minha esposa. Me perdoa, Pai, eu não queria ter pensado aquilo que eu pensei. Me perdoa, Pai, eu não queria ter visto aquilo que eu vi. Meu Pai, eu clamo a Tua justiça. Meu Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus, me perdoa. Me perdoa. Aí, Deus olha para você e vê Jesus. E quando Ele olha para você e olha para mim e vê Jesus, aí nós somos justificados. Aleluias. Aí não tem mais ira, porque a ira já foi derramada na cruz. Aí já não tem mais condenação, porque a condenação foi derramada na cruz. Aí já não tem mais inferno, porque Ele já desceu ao inferno e tomou as chaves da morte do inferno. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Não discuta com Deus. Eu gosto sempre de dizer isso. Ainda que o mandamento de Deus pareça ser uma loucura, faça. Ainda que o mandamento de Deus pareça ser uma coisa assim impossível, faça. Eu gosto sempre de falar de Noé. Se eu fosse Noé, eu ia pensar: como que eu vou pôr esse tanto de formiga aqui dentro da arca? Como que eu vou pôr abelha marimbona dentro da arca? Como que eu vou pôr lacraia? Como que eu vou pôr cascavel? Como é que eu vou sair aí pegando uma sucuri? Como é que eu vou sair aí para pegar leão? Não, irmãos, você não vê esse questionamento. Ele apenas fez. Ele apenas fez. E hoje nós somos assim, irmãos. Quando é algo que me interessa, eu obedeço tranquilamente. Agora, quando é algo que me custa, aí a pessoa: o que será que está escrito no original? Para quem que escreveu isso aí? Não, isso aí é para a igreja de Corinto. Para nós não precisa não. Agora, quando é uma coisa boa, nós queremos obedecer. E eu termino dizendo o seguinte: obediência só naquilo que nos convém não é obediência. Obediência só naquilo que nos convém não é obediência. Glórias a Deus. Se coloque de pé. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, a esposa do finado missionário Davi Miranda, ela falou algo na internet esses dias, que é algo que já tem queimado meu coração há algum tempo. Ela disse o seguinte: se queremos fazer algo para Deus, a hora é agora. Se queremos fazer algo para Deus, a hora é agora. E isso tem martelado no meu coração. Eu creio que todos que vieram aqui estão buscando o reino de Deus. Eu creio que todos que vieram aqui querem priorizar o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus nos dê graça para colocar essa palavra em prática. Amém? Pai, a tua palavra diz: todo aquele que ouve
a tua palavra e pratica, é semelhante o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque estava alicerçada sobre a rocha. Meu Pai, coloca sobre nós uma disposição para buscar o Teu reino. Meu Deus, muito melhor do que eu fazer o que eu quero, é fazer a Tua vontade. Muito melhor de viver o que eu vejo, é viver o que o Senhor vê, porque o Senhor vê além. Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele desejou aquele lugar, aleluias. Mas Abraão viu o teu dia, e permaneceu na tua promessa, aleluias. Meu Pai, nos ensina a viver por fé, nos ensina a viver por fé, nos ensina a viver por fé, ó Deus, e abençoa, ó Deus, cada um de nós, em nome de Jesus, ó Pai, glórias a Deus.